Daniel. Quem foi esse profeta na Bíblia? Daniel foi um profeta, que também trabalhou para os imperadores da Babilônia e da Pérsia. Ele era muito sábio e interpretava sonhos. Daniel ficou conhecido como um homem justo, que obedecia a Deus. Sua história na Babilônia, suas visões e interpretações de sonhos, e sobretudo, o famoso episódio envolvendo a Cova dos Leões, fazem de Daniel um dos personagens mais conhecidos por todos. Neste tema, apresentaremos sobre quem foi Daniel na Bíblia, conhecendo alguns detalhes de sua biografia. Daniel foi um profeta, o quarto dos chamados profetas maiores, e personagem principal do livro de Daniel, presente no Velho Testamento. Nada se sabe sobre a sua vida além do que é relatado no livro que traz seu nome. Sabemos que Daniel foi um israelita de linhagem nobre e real levado cativo de Judá para a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, em aproximadamente 605 a.C., no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Na Babilônia, juntamente com outros companheiros, com qualidades semelhantes a ele, Daniel foi educado para o serviço no Império Babilônico, sendo instruído sobre a língua e a civilização dos caldeus. Dentre os companheiros de Daniel na Babilônia, o relato bíblico destaca 3 nomes: Ananias, Misael e Azarias, também conhecidos por Sadraque, Mesaque e Abednego respectivamente, nomes dados a eles, conforme o costume babilônico, que atribuía nomes que faziam referências às suas deidades. Daniel também recebeu outro nome, no caso Beltesazar. O rei da Babilônia determinou que fossem servidas aos jovens capturados as mesmas iguarias que eram servidas no banquete real da corte pagã. Porém Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Isso parece indicar que possivelmente o alimento real era conflitante com as regras alimentícias estabelecidas na lei de Moisés. Daniel então conversou com o chefe dos eunucos, a qual Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia, para que ele não precisasse comer daquele banquete. Inicialmente, foi feito um acordo para que durante 10 dias, fosse servido a Daniel e seus 3 amigos apenas legumes e água. Ao final dos 10 dias, eles seriam examinados, e comparados com os demais jovens que estavam se banqueteando com as iguarias do palácio. Após 10 dias, Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam com aspecto mais saudável do que qualquer outro jovem. A Bíblia diz que Deus concedeu a esses 4 jovens conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel, Deus também deu entendimento em toda a visão e sonhos. Quando o período de treinamento, determinado pelo Nabucodonosor terminou, os jovens foram conduzidos à presença do monarca. Na ocasião, a Bíblia diz que não foram achados outros jovens tão capazes como os 3 cativos, vindos de Jerusalém, fazendo com que eles ficassem assistindo diretamente diante do rei. O monarca lhes fez várias perguntas sobre todos os assuntos, nos quais se exigia conhecimento e sabedoria, e Daniel e seus 3 amigos se mostraram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do Império Babilônico. Daniel interpreta os sonhos do rei Nabucodonosor. Daniel ganhou notoriedade inicialmente, interpretando os sonhos do rei Nabucodonosor. O rei havia tido um sonho que lhe deixou perturbado e convocando os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, pediu-lhes que revelassem não só o significado do sonho, mas o próprio conteúdo do sonho. Entretanto, eles não foram capazes de revelar o sonho ao rei, o que fez com que Nabucodonosor ordenasse que todos os sábios da Babilônia fossem executados, incluindo Daniel e seus amigos. Ao saber disso, Daniel pediu um prazo para que revelasse ao rei o conteúdo do sonho e a interpretação do mesmo. Então, através de divina revelação, Daniel contou o sonho não revelado pelo rei, bem como a sua interpretação, que incluía a destruição do reino de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, impressionado com o que aconteceu, honrou a Deus e recompensou Daniel com presentes preciosos, colocando Daniel como governador de toda a província da Babilônia, além de principal governador de todos os sábios. Mais tarde, o rei Nabucodonosor voltou a ter outro sonho da parte de Deus. Tal sonho envolvia o processo de humilhação a qual o monarca seria submetido devido ao seu orgulho e soberba. Daniel interpreta um estranho texto na parede. Por pelo menos 20 anos, aproximadamente, entre 561 e 539 a.C., nada foi registrado sobre Daniel. Alguns estudiosos acreditam que ele tenha,
de certa forma perdido algum prestígio na corte depois da morte do rei Nabucodonosor. Daniel aparece em cena novamente, por ocasião de um episódio ocorrido já durante o reinado de Belsazzar, que era regente da Babilônia junto com seu pai. Belsazzar deu um banquete, e acabou ordenando que trouxessem as taças de ouro e de prata que o rei Nabucodonosor havia tomado do templo de Jerusalém, para que fossem profanadas por ele e seus convidados. Num determinado momento, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever na parede do palácio. Quando nenhum dos sábios da Babilônia pôde desvendar o que havia sido escrito na parede, a rainha, provavelmente filha de Nabucodonosor e mãe de Belsazzar, lembrou-se de Daniel, que acabou sendo convocado para interpretar a inscrição que dizia: Mene, Mene, Tekel, Parsim. De acordo com a interpretação de Daniel, a inscrição misteriosa da parede era uma referência à sentença sobre a conquista da Babilônia e a queda de seu rei. A interpretação exata dada por Daniel foi a seguinte: Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel pesado foi na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Tudo sucedeu conforme a interpretação de Daniel. Belsazzar foi morto, e Dário Medo conquistou a Babilônia naquela mesma noite. Embora não exista qualquer referência extra-bíblica a um personagem medo com o nome de Dário, importantes estudiosos consideram que esse Dário citado no livro de Daniel seja o governador da Babilônia no reinado de Ciro, identificado como o Grande. Daniel na cova dos leões. Quando Dário tomou a Babilônia, logo ele reconheceu a habilidade e capacidade de Daniel. Dário separou 120 governadores de províncias, e também escolheu 3 homens para agirem como supervisores dos governadores, a qual Daniel estava entre os 3 supervisores. O Daniel, porém, começou a se destacar entre os supervisores, e o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os governadores e os outros supervisores começaram a conspirar e tentar derrubar Daniel de seu posto. Como não encontravam alguma coisa que pudesse acusar Daniel, então eles tramaram uma conspiração que afrontava a lei de Deus e colocava Daniel numa posição sem saída. O plano consistia em fazer com que o rei estabelecesse um decreto, de que durante 30 dias, todas as orações deveriam ser direcionadas à pessoa do rei, e quem a desobedecesse seria atirado na cova dos leões. Daniel não se abalou com tal decreto, ao contrário, como de costume ele orava 3 vezes ao dia em seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Como parte da conspiração, os homens ficaram vigiando Daniel, e assim que o encontraram orando a Deus, correram para contar ao rei. Ao ouvir sobre a desobediência de Daniel, Dário ficou muito entristecido e tentou salvar Daniel até o fim do dia. Porém, os homens que tramaram contra Daniel trataram de garantir que o decreto fosse cumprido, e Daniel foi lançado na cova dos leões. Naquele dia, o rei foi para casa e não conseguiu dormir à noite. Quando o dia amanheceu, o rei se levantou depressa e correu para a cova dos leões. Aflito, o rei chamou por Daniel próximo à cova dos leões. Ao ouvir o chamado do rei, Daniel respondeu dizendo que Deus havia enviado o seu anjo para fechar a boca dos leões. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova dos leões. Em contrapartida, Dário ordenou que aqueles que tinham conspirado contra Daniel fossem jogados juntamente com suas famílias à cova dos leões. Por fim, o rei ainda editou um decreto, para que todos temessem e reverenciassem o Deus de Daniel. O profeta Daniel foi um exemplo. Daniel foi uma pessoa íntegra e justa, temente a Deus acima de qualquer coisa. Ele nunca aceitou se corromper, por maior que fosse o tesouro que lhe oferecesse. Daniel era fiel a Deus mesmo que isso custasse a sua vida. Ele também nos mostrou como é possível buscar a Deus mesmo em uma terra estranha e mergulhada no paganismo. Provavelmente Daniel alcançou os 90 anos de idade, vivendo até aproximadamente 536 a.C., no 3º ano do reinado de Ciro. Existe uma tradição rabínica que afirma que Daniel voltou para Jerusalém no final de sua vida, com a libertação dos exilados, e foi sepultado em Susa. Porém, não existe qualquer evidência maior para atestar tal tradição. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Comente, compartilhe com seus amigos, se inscreva neste canal e não se esqueça de deixar o seu like, e até a próxima.